O Kleber falou aqui, boa noite, professor. Quais foram os primeiros livros escritos do Antigo Testamento? Essa é uma boa pergunta, dá um ótimo vídeo. Eu vou antecipar rapidamente a resposta, que é o seguinte, que na verdade não tem um livro que foi o primeiro a ser escrito do Antigo Testamento, porque todos eles têm uma autoria composta. Eles foram sendo formados ao longo do tempo, e não é que primeiro aí entrou o Gênesis, depois entrou o Êxodo, depois entrou, sei lá, Jó, aí depois entrou Isaías. Não, eles não entram de uma vez prontos e acabados. O livro de Gênesis é uma composição que tem várias fontes, né, várias matrizes textuais e orais. E o que a gente pode falar, na verdade, é quais são. A gente pode tentar fazer o exercício, né, de quais são os textos, não os livros, mas os textos mais antigos do Antigo Testamento. E aí geralmente se coloca o Cântico de Débora, o Cântico de Moisés também, o Cântico de Débora em Juízes, o Cântico de Moisés no Êxodo. Tem umas seções poéticas que estão presentes ali na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, que parecem ser ali, provavelmente são, de um extrato temporal mais antigo. Mas assim, esses textos antigos eles vão sendo incorporados a narrativas mais recentes, emoldurados por narrativas produzidas posteriormente. Então assim, a gente sabe, por exemplo, que a bênção sacerdotal, isso é comprovar, esse dá para comprovar materialmente. A bênção sacerdotal que aparece aqui, né? Essa seção aqui de números, que Yahvé, aqui Senhor em versalete, né? Essa letra maiúscula é porque o nome que está aqui no original é Yahvé, né? Que Yahvé vos abençoe e vos proteja, que a face de Yahvé brilhe por vossa causa, que ele tenha misericórdia de vocês, que vos revele toda a sua bondade e vos dê a paz. Que tradução estranha, com um você e um vós ali misturado. Cadê o Almeida 1? Aqui, ó. Que Yahvé te abençoe e te guarde, Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Esse texto, essa parte aqui, a gente tem num manuscrito, que é esse aqui, ó, de Ketef Hinnom. Aqui, isso aqui é uma lâmina, eu comentei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o achado lá de Frankfurt. Isso aqui é uma lâmina de prata, e aqui tem a bênção sacerdotal. E isso aqui data do sétimo século. É por volta de 600, né? Antes de Cristo, deixa eu ver aqui. É por volta de 600, né? Da virada do sétimo para o sexto século, né? E isso é mais antigo do que os manuscritos do Mar Morto. Então é a ocorrência de um texto que a gente também encontra na Bíblia. Esse é o texto que a gente encontra na Bíblia mais antigo que a gente tem acesso, materialmente falando, por volta do ano 600. Só que perceba que aqui, no amuleto de Ketef Hinnom, está só a bênção sacerdotal. Não tem a moldura narrativa dentro da qual ela aparece em Números, que diz, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe. Aí essa fórmula é inserida dentro de um contexto maior narrativo, né? Uma série de episódios está acontecendo, aí um certo personagem da história fala X. Então a gente não tem o amuleto de Ketef Hinnom, ele não é um pedaço do livro de Números. Ele é um texto que já circulava antes do próprio livro de Números ser escrito, provavelmente. E aí ele entra, porque já era uma bênção conhecida, ele entra dentro desse momento narrativo da história do livro de Números, quando ele está sendo composto em prosa, né? Um texto escrito em prosa. Então a gente consegue saber, né, que esse trecho específico é bem antigo. Agora, esse trecho aqui não é tão antigo assim, entende? Então não dá para falar assim sobre o livro mais antigo da Bíblia, mas sim de os textos mais antigos da Bíblia, que estão inseridos dentro de textos de outros momentos. O Rafael falou que os originais no Novo Testamento estão em grego ou não temos originais, apenas traduções? Tem vídeo sobre? Os originais do Novo Testamento estão em grego, mas nós não temos os originais. Então como é que você fala isso, né, que eles estão em grego? Porque um texto que é traduzido, ele deixa marcas, né, de que foi traduzido, tem certos idiomatismos, dá para identificar isso por um estudo de crítica textual. Não, as referências mais antigas que a gente tem ao Novo Testamento já estão em grego, os manuscritos mais antigos que a gente tem do Novo Testamento estão em grego. Então não tem nada, nenhum motivo para supor que o Novo Testamento tenha sido composto em outra língua que não o grego. A gente não tem os originais do Novo Testamento,
mas todas as referências mais iniciais, mais antigas ao Novo Testamento estão em grego. Então, certamente, e o próprio texto, né, ele faz todo sentido em grego, como uma composição originalmente em grego. Então, o consenso absoluto entre estudiosos na área é que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Não só os evangelhos, mas as cartas de Paulo, as outras cartas também. O Calvin falou aqui, professor, é ponto pacífico da perspectiva historiográfica que El de Gênesis e Javé são deuses diferentes? Os cristãos acreditam que são expressões diferentes do mesmo Deus, porém, do ponto de vista da história das religiões, é um fato que são deuses diferentes? E que El seria um deus cananeu casado com Asherá e Javé é um deus guerreiro que veio de outra região e ao qual os judeus aderiram depois? Vão por partes, né? É consenso que El e Yahvé podem ser deuses diferentes. Como assim? Ah, mas são ou não são? Depende. Você está discutindo de forma objetiva, tipo assim, El existe, Yahvé existe e são seres ontologicamente distintos. Se for essa discussão que você está fazendo, aí não é história, é teologia. Historicamente, o que a gente tem acesso e o que a gente está preocupado é o que as pessoas acham que as coisas são, o que as pessoas pensam que o mundo é, ou como as pessoas vivem no mundo que está por aí. Então, no caso, quando a gente está falando de El e Yahvé, não tem como falar nada especificamente sobre El, ele mesmo, e Yahvé, ele mesmo. A gente tem como falar sobre o que as pessoas dizem que esses deuses são, como esses deuses são, e coisas do tipo. Então, nos textos de Ugarit, você tem um deus chamado El, que não é o mesmo Yahvé bíblico. Então, são deuses diferentes. Para alguém da região ali de Ugarit, que provavelmente não ouviu falar de Yahvé, talvez tenha ouvido, mas não aparece nos textos de Ugarit. Mas assim, não tem nem Yahvé em Ugarit, tem só El, que não é um deus guerreiro, não é o El bíblico. Mas, para o povo do antigo Israel, eles usavam o termo El e o termo Yahvé para se referir a um mesmo ser. Então, para eles é um mesmo Deus, mas se você chega num altar, sei lá, se um judeu dos tempos de Esdras e Neemias vai lá na Síria e encontra um altar para o deus El, eles vão dizer que é um outro deus. Entende? Então é uma questão de como que as pessoas compreendem o que os deuses são, e não sobre o que os deuses de fato são. Então, do ponto de vista da história das religiões, é um fato que são deuses diferentes? Depende. Na história das religiões, se você tiver no contexto ali de quando a maior parte do Antigo Testamento foi composto, para os judeus, El e Yahvé são um mesmo Deus. Eles chamam um mesmo Deus por esses dois nomes. O Sirleno falou, boa noite, professor. Não sei se você já respondeu alguma vez isso. O Deus bíblico sempre teve as qualidades de onipotente, onipresente e onisciente? Não. Não respondi, mas a resposta é não. E como o livre-arbítrio seria explicado com isso? A concepção sobre o Deus bíblico, a forma de pensar sobre Yahvé ou sobre El/Yahvé, né, Elohim/Yahvé, ou sobre o Deus que já não se nomeia mais no período judaico mais tardio, muda muito, né? E essa ideia de onipotente, onipresente, onisciente, essa ideia de totalidade, ela é muito filosófica, uma reflexão teológica, ou seja, um discurso racional sobre o sagrado, que não é o tipo de texto que a gente encontra na Bíblia, né, Príncipe? A maior parte dos textos que a gente encontra na Bíblia são narrativas, são histórias. Narrativas sem nenhum juízo de valor, né? Narrativas é aquilo que se narra, narrações, se preferir essa palavra, para não confundir com o uso que se faz de narrativa no discurso político hoje, né? Mas são narrações, tipo assim, o que Moisés fez, o que Abraão fez, o que Jesus fez no caso do Novo Testamento, como é que foi o reino de Davi, como é que foi o reino de Ocosias, como é que foi o reino de Jorão. A Bíblia é muito raro você encontrar um tipo de texto que seja uma reflexão de tipo mais filosófica sobre o sagrado, sobre Deus e esse tipo de coisa. Isso é mais uma questão, um tipo de pensamento mais grego que, no contexto da expansão do cristianismo para o contexto greco-romano, esse tipo de discurso sobre Deus começa a crescer, né? E você tem essas reflexões, né? Essa apologética que busca bases racionais, justificações racionais sobre a crença nesse Deus específico e tal. Isso não está muito presente na Bíblia. O Ettore falou que, ainda falando de deuses, podemos dizer então que os povos da Bíblia acreditavam que existiam vários deuses, mas hoje em dia o cristianismo moderno não acredita mais nisso, correto? Eu acho que, em geral, os cristãos hoje acreditam que existe um só Deus e que qualquer outra entidade sobre-humana ou é anjo ou é demônio, basicamente, né? Só que muitas das figuras que são consideradas hoje anjos ou demônios e que são interpretadas pelos cristãos antigos
Justino Mártir, por exemplo, no segundo século, ele interpretava que os deuses dos outros povos eram anjos caídos. Então, que Zeus, Apolo, Atena são, na verdade, anjos, então são criaturas sobre-humanas, celestiais, mas que se afastaram, né, de Deus. Isso tem a ver com os mitos enoquianos ali do primeiro Enoque. Eu já fiz o vídeo aqui no canal sobre o primeiro livro de Enoque. Mas em relação aos povos da Bíblia, se você estiver falando dos povos da Bíblia, tipo o antigo Israel, eles acreditavam que outros deuses existiam sim, né? Tanto é que você tem eles combatendo os deuses dos outros povos, quebrando as estátuas dos outros povos. Você tem o pessoal fugindo de uma ira de Quemosh no segundo livro dos Reis, né? Quemosh é o deus patrono ali de Moabe. Você tem o mandamento de não terá outros deuses diante de mim. Então, assim, bom, tem outros deuses, né? Mas não é para cultuar esses deuses. E depois isso vai se desenvolvendo, né? Teologicamente, vai uma concentração cultica cada vez maior, que geralmente a linha que se faz, mas eu não sei se isso é tão útil assim para entender a história, mas geralmente se faz uma linha, né? De que você tem um politeísmo em Israel, depois você tem um enoteísmo ou uma monolatria, que é você adora um só Deus e condena, e não adora pelo menos os outros, preferencialmente condena a adoração dos outros também, e depois você tem o monoteísmo, que é na verdade os outros deuses nem sequer existem. Só que na Bíblia a gente tem no Antigo Testamento, a gente tem pouquíssimos trechos que tem alguma compreensão que pareça com esse monoteísmo mais radical. Tem uma passagem de Isaías dizendo Yahvé é Deus e não há outro, e coisas do tipo, né? Mas mesmo essa passagem pode ter um sentido retórico simplesmente de, tipo assim, quando eu digo para minha esposa, você é a única mulher do mundo, no mundo, para mim. Você é a minha mulher e mulher para mim é você e não a outra. Tipo isso, né? O time de futebol é o Inter, não há outro. É uma questão muito mais de exaltação do que de uma afirmação filosófica, né, teológica sobre a existência ou inexistência de outros seres sobrenaturais em pé de igualdade com Yahvé. O Magal falou que Steve... e sobre a questão de os povos da Bíblia acreditarem em outros deuses também, outro exemplo é que vários reis, inclusive, promovem o culto de outros deuses. Então tem reis de Israel e reis de Judá que promovem o culto de Baal, que promovem o culto de Asherá, que promovem o culto de Astarte e coisas do tipo. Tem gente adorando Tamuz, chorando por Tamuz, que é uma forma de adoração a Tamuz, no Templo de Jerusalém, segundo Jeremias. Então tá cheio de registros, né, de que as pessoas naquela região, naquele tempo, naquele povo, acreditavam em outros deuses também.